Bom, gente, já são 2h10, então eu acho que a gente pode iniciar nossa live de dúvidas, que é voltado para o grupo dos coordenadores dos projetos estratégicos do PDI, né? Ô, Leonardo, se você estiver de acordo, eu acho que você pode falar um pouquinho do curso, da parte que seja mais voltado para eles, e aí em seguida a gente pode iniciar com as dúvidas que cada um vai se sentir à vontade para falar aqui, tá bom? Pode ser dessa maneira? Tá bom, beleza. Fiquem à vontade, tá, gente? Perfeito, então. Boa tarde a todos de novo. Para quem eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, eu sou Leonardo Dourado, trabalho na governança, estou como diretor da divisão de governança. A gente trata aqui da parte de gestão de riscos. E esse curso é uma iniciativa nossa de tentar ampliar o conhecimento, fomentar esse conhecimento e a cultura de gestão de riscos em si. Como vocês sabem, o PDI passou a exigir projetos estratégicos, e esses projetos estratégicos precisarão ter a sua gestão de riscos, ou seja, precisarão exibir quais são os riscos do projeto e como eles serão mitigados, como eles serão tratados e qual impacto esses riscos podem trazer ao projeto em si. Então, a PR3, a SGPI mais especificamente, fez esse pedido para que a gente tivesse essa capacitação para os coordenadores dos projetos estratégicos, para vocês conseguirem ter um pouco mais de autonomia na hora de lidar com os riscos dos seus projetos. Eu já vou aqui adiantar rapidamente que mais para frente nós vamos ter outras conversas com esse mesmo foco. Está previsto que ocorra uma oficina da SGPI, em que nós aqui da governança estaremos também à frente com relação à gestão de riscos, para tentar adiantar os riscos dos projetos, porque isso vai ser necessário no próximo monitoramento do PDI. Eu acho, inclusive, que não tem ninguém aqui online agora do PDI. Seria até importante se eles dessem esse olhar técnico deles, mas de toda forma a gente já está trabalhando um pouco nessa frente de atuação conjunta. Então vamos lá. O nosso curso ele começou um pouco mais pela parte teórica, que foi de onde veio a nossa metodologia de gestão de riscos da UFRJ. A gente tem uma metodologia aprovada. Ela foi construída por um grupo de trabalho, foi amplamente representada, a administração superior toda foi representada. Montamos ela com base nos conhecimentos que vieram do COSO. O COSO é uma instituição que foi quem desenvolveu primeiro essa gestão de riscos. Foi trazida para o Brasil pela CGU. Existe um curso na ENAP de gestão de riscos da CGU, e apesar da gente ter se inspirado também no COSO, a gente foi um pouco mais, a gente baseou mais as nossas ações no que a CGU trouxe, porque ela já trouxe o material inclusive traduzido, né? E querendo ou não é quem está mais próximo da gente até na questão da cobrança. Então, a partir ali do terceiro, quarto módulo, já começou a trazer um pouco mais do conceito do que é o risco, do que são riscos, o que seria um nível de risco, como tratar o risco. Mais para frente tem um plano de ação de como tratar os riscos que estão num nível muito alto. Na UFRJ especificamente foram definidos que os riscos que precisam ser tratados são os riscos altos e extremos. Isso foi uma definição da alta administração. Quando eu falo de alta administração, estou falando do Comitê Interno de Governança, que reúne os pró-reitores e o reitor, além de algumas superintendências, como a própria SGT, que também participa do Comitê Interno de Governança. E foi tirado que o apetite a risco do UFRJ é moderado, ou seja, nós precisamos tratar todos os riscos que são altos ou extremos. A gente pode aceitar, sem ter um plano de ação, os baixos e médios. Inclusive, com base nisso, se vocês forem ver a avaliação de aprendizagem, a provinha que tem,
em que são pedidos 5 riscos, de 5 a 10 riscos. Quando você calcula o nível de risco e ele for baixo ou médio, tá lá, a ação corretiva recomendada aceitar. Se ele for alto ou extremo, vocês precisam mitigar o risco. E tem também um módulo que sobre a nossa ferramenta, For Riscos, a nossa ferramenta, nosso sistema de gestão de risco da UFRJ. Ele é mais completo até do que a gente usa e não tem todas as adaptações que nós precisaríamos. Porém, ele nos serve bem. Inclusive, a nossa avaliação está num formato muito parecido com o que a gente precisa para colocar no For Risco para funcionarem os riscos. Então, basicamente, esse foi o curso, né, que vocês tiveram. E antes de mais nada, eu queria saber se houve alguma dúvida em algum momento durante o curso, durante a apresentação, seja técnica ou não, aproveitando a presença também do Jonathan, que ficou mais com a parte técnica, eu fiquei mais com a parte de conteúdo aqui da governança. Eu acho que ele caiu. Eu acho que você travou, o Leonardo. Eu acho que ele caiu. Deixa eu ver se eu... travou aqui para mim também. Travou. Mas ele não caiu. Ele caiu. Não. Aqui para mim não consta que ele saiu da sala. Eu vou tentar falar com ele aqui no WhatsApp para ver se ele me responde. De qualquer forma, se ele estiver ouvindo, novamente eu estou tentando abrir aqui a planilha e ela não está entrando de novo. Ela está com o mesmo problema. Eu não estou conseguindo transferir ela para um Excel. E de imediato aqui eu estou vendo o mesmo problema de ontem. Estranho. Eu vou... Calma aí, rapidinho. Ele até disse que está ouvindo a gente, mas... Deixa eu ver se é... Leonardo? Vê se você retornou agora. Estranho. Acho que deve ser algum problema com a conexão dele, talvez. Aqui ele parece que está na sala, mas ele não consegue falar com a gente. Acho que voltei. Voltou. Não ouvi vocês. Eu tive uma reclamação de perda de conexão, caí algumas vezes, mas eu consegui ouvir alguma parte de vocês. Eu atualizei e voltou. Mas realmente a minha internet hoje, infelizmente, ela deu umas falhadas aqui. Eu tô no fundão, né? Não sei se mais alguém teve experiência da internet falhando por aqui. Eu não sei se chegou até o final. Eu estava encaminhando já para a parte que eu queria ver as dúvidas de vocês. Então, basicamente, a ideia foi fazer esse resumo do curso, mais ou menos o que foi passado. É um curso baseado em gestão de riscos, ou seja, a gente analisa os riscos para poder tratá-los. E aí a gente tem um pouco da metodologia de como vão funcionar. Eu acho. Leonardo, você consegue ouvir a gente? Consigo. Sim. Beleza, foi só a sua tela que caiu agora. Acho que deve ter sido uma instabilidade. Uma das pessoas relatou que o problema persiste, aquele problema na prova. Eu não vi quem falou porque eu estava tentando corrigir o problema do Leonardo. Foi quem? Foi o Rinaldo? Opa, fui eu, o Bento. Sim. Eu abri aqui a planilha mudou completamente, mas continua com o mesmo problema. Na verdade, eu fiz uma pequena alteração só coloquei o nome, que eu vi que não tinha o nome, e eu tirei a senha. Aí, então, no início, saiu o nome. Eu tive que fazer algumas alterações para poder tirar a questão da senha, que estava pedindo senha. Então, é necessário baixar, até porque, como ele está com um link externo, é necessário baixar essa avaliação, abrir no computador de vocês e preencher no computador. Aí vai estar liberado o nome, a turma é uma lista que tem ali, vocês podem selecionar, no caso de vocês, são o primeiro item, coordenadores de projetos. A unidade, vocês podem preencher, evento de risco, o que será feito, quem o fará, quando, como, quanto,
onde será feito, porque, assim, eu estou mexendo aqui, acabei de baixar o arquivo assim como vocês fariam, e para mim está funcionando. Eu não sei se vocês baixarem na máquina de vocês se vai funcionar legal. Sim? De qualquer maneira, como eu estou percebendo que essa live era direcionada para um público-alvo. Eu não faço parte dos coordenadores. O curso eu fiz, e aí eu estou tirando dúvidas aqui dessa turma, porque foi a possibilidade. Mas não estou considerando. Eu baixei a máquina, continua a mesma coisa. Não está tanto. Deve ter algum tem aqui que eu tenho que colocar. Não seria o código do curso ou coisa parecida? Não, na verdade eu atualizei o arquivo na nuvem. Eu vou gerar um novo. Leonardo? Acho que caiu de novo. A conexão dele não tá boa. Mas, ô Jonathan, tem algum problema para participar desse processo? Porque me parece... Não. Então, beleza. Não tem problema. O que acontece é que assim, como a gente não ultrapassou o limite de vagas, não tem problema nenhum nesse caso. Mas se você foi aceito, eu acredito que você fazia parte de algum dos grupos, sim. Porque a pessoa que analisou a lista, ela aceitou baseando nos grupos, então eu imagino que é bem capaz de você fazer alguns dos grupos, dos 3 grupos que tem, né? O Leonardo voltou. Eu peço desculpa, gente, eu tô até ligando o computador aqui ao lado para ver se é o ponto de rede, alguma coisa assim. Mas tô voltando agora. Eu fui ali ligar, não ouvi qual foi a questão. Desculpa, Jonathan. O Bento era uma dificuldade, no caso, primeiro era dificuldade de acesso, né? E depois você falou que se tinha algum problema fazer parte do curso. Mas eu acredito que se ele foi aceito, ele estava naquelas listas, então ele provavelmente é parte de algum daqueles grupos. Tirando isso, o Rinaldo chegou a levantar a mão. Não sei se você tem alguma dúvida, Rinaldo. Pelo menos eu vi aqui que você levantou a mão. Isso aí, Jonathan, é para compartilhar a mesma questão aí que o José Bento teve. Eu mandei até um e-mail aí para a administração do curso, que eu estava pedindo senha, né, lá no campo do 5WH para mim. Eu fiquei na dúvida, antes de questionar, porque o meu Excel aqui é muito velho, né? Então eu achei que aqui estava dando algum BO no meu Excel. Aí, como a planilha é pequena, eu apaguei tudo e fiz outra planilha, entendeu? Eu fiz outra aqui em casa e só copiei os dados. Tá legal? Tá ótimo. Eu confesso, vou inclusive pedir desculpa, eu não me toquei nisso. Eu botei no XLSX, que é o Excel realmente mais novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar agora com o ponto .xls, que é o Excel anterior. Eu não sei se eu consigo enviar aqui pelo próprio chat, que já ficaria disponível aqui. E se tiver mais alguém com essa questão, eu posso encaminhar também. Pô, seria interessante o Rinaldo encaminhar dele aí, que a dele funcionou, né, Rinaldo? A minha eu já fui fazendo, já preenchi uma parte. Eu posso limpar ela e mandar para vocês aqui no grupo. Pode ser? O que vocês acham? Eu tô tentando enviar aqui pelo... A minha já está parcialmente preenchida. Eu não sei se vai ajudar ou vai atrapalhar. Mas aí a gente edita, eu acho que não tem problema, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Rinaldo, você conseguiu copiar e colar o que já estava na planilha então, né? Eu copiei e colei, peguei as fórmulas, copiei e colei. É que as fórmulas são relativamente simples, só tem uma ali que é do farol, que é onde aparece verdinho, que é um pouco mais complexa, um si, né? Mas de todo modo
não faria grande diferença. Mas se não aparecer para vocês, talvez isso cause... pode atrapalhar um pouquinho, porque vocês não vão estar com o referencial do baixo e médio aceitar e o alto e extremo mitigar. A Joana levantou a mão também. Joana, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Leonardo, eu queria saber o seguinte. Essa avaliação, a gente, na verdade, vai preencher, pelo que eu entendi, se eu não estiver errada, uma planilha de gestão de risco. Sim. Eu sou gestora de projetos estratégicos. Eu tenho que saber preencher uma planilha de gestores de risco? Então, vai ser necessário isso. O PDI... Em algum momento eu vou ter que fazer isso? Inclusive... Porque não tem os gestores de risco? Não é um outro grupo? Tem os gerentes de risco. Isso. Os gerentes de risco, eles foram designados... Eles foram designados com base no Comitê Interno de Governança. Hoje, só quem está abrangido pelo inventário de riscos da UFRJ são as 7 PRs e mais a SGTIC, que fazem parte do Comitê Interno de Governança. Ali a gente já estruturou isso bem. E realmente, a PR4 já está estruturada. A questão é, enquanto o grupo de coordenadores do PDI vai além desse grupo do Comitê Interno de Governanças. E vai ser pedido, ali dentro do EAP, vai ser pedido um pequeno planejamento de riscos, ou seja, uma planilhazinha dessa, explicando quais os riscos, quais as ações para diminuir esses riscos vão ser necessárias dentro do projeto estratégico. Isso vai ser pedido em algum momento. Mas isso vai ser feito por cada projeto ou vai ser feito pela PR4? Por cada projeto. O que a gente está tentando fazer hoje, especificamente hoje, é o seguinte. Estamos em conversa com a professora Fátima para fazer o seguinte. Essas sete instâncias, as 7 PRs e mais a TIC, já tem riscos. Nós aqui da governança fizemos um cruzamento para ver quais os riscos podem estar associados a alguns projetos. E a gente quer tentar dialogar com vocês de modo a diminuir esse... Desculpa. Oi? Não, esse é o concordando do PDI. Então, desculpa, voltando. O que acontece? A gente está tentando fazer um cruzamento de forma com que simplifique a vida de vocês, para vocês não terem que pensar tudo do zero. Mas, minimamente, vocês teriam que entender o que está lá para saber validar. Ou seja, dizer para a gente o seguinte: esse risco está ok, esse risco é realmente o risco que eu preciso tratar dentro do meu projeto, ou esse risco existe no meu projeto, mas ele é baixo, não vai afetar meu projeto. Entendeu? Então, minimamente, é o que a gente está pedindo nesse caso dessa avaliação. Porque isso vai ser exigido para vocês no âmbito do PDI em algum momento. Então, vamos supor, tem algum risco da PR4, que dentro de um dos projetos da PR4 ele vai aparecer, ele vai impactar, ou seja, ele é um risco alto ou extremo, ele vai impactar o projeto. Sim, mas olha só, eu não sou gestora do projeto maior da PR4, eu tenho um projeto estratégico, um dos projetos estratégicos da PR4 está na minha divisão, então eu estou responsável por esse projeto estratégico específico que faz parte, dentre outros, da PR4. Porque a minha pergunta, eu não cheguei a preencher nada ainda, não consegui, mas passei os olhos lá nessa avaliação, nessa planilha, e fiquei com essa dúvida, porque ali eu acho que, embora, né, a gente tenha visto os 6 módulos, a gente tenha visto as lives, visto o material, são muitas informações, pelo menos para mim, muita coisa nova, e a gente ainda está numa fase do projeto estratégico engatinhando, organizando as EPI. Aí já fazer uma planilha de riscos, eu achei assim
uma solicitação nesse momento para a gente mais difícil de realizar. Não sei se essa é uma questão só minha ou se os demais aí, gestores de projetos estratégicos sentiram a mesma coisa. É por isso que eu trouxe para cá, para a gente compartilhar e pensar junto ali sobre essa questão. Tá ótimo. Deixa eu, então, só tentar aliviar um pouquinho o peso, porque vocês realmente foram convidados enquanto coordenadores do PDI, mas essa planilha não precisa ser necessariamente sobre o projeto. Ela é com base no curso que deu ali o embasamento teórico para saber o que é uma probabilidade, o que é um impacto, o que é um evento de risco e mais ou menos como tratar. Então, pode ser usado um outro evento só para... Porque a ideia aqui é avaliar exatamente se houve essa apreensão do conhecimento. Ou seja, eu sei o que é um risco, eu sei calcular bem a probabilidade de impacto, eu sei se a probabilidade de impacto estiverem me dizendo que esse nível é alto, eu sei que eu devo tratá-lo. É só para entender mais ou menos se o conteúdo do curso em si foi captado. E não precisa ser com base no projeto nesse momento. Isso, a gente da governança está tentando formular junto com a SPI uma forma de, inclusive, auxiliar vocês, com base nesse inventário que a gerente de riscos da PR4 é responsável. Então, assim, o projeto estratégico em si, ele vai ser exigido e a gente está tentando arrumar, de alguma forma, minimizar esse peso para vocês, porque a gente sabe que realmente é muita coisa, é uma carga grande, não é uma carga pequena, tem uma metodologia só para isso, além de todo o conteúdo que você tem, além do fato, obviamente, de muitas pessoas já serem gestores nas suas áreas, ou seja, é muita coisa em cima de muita coisa. Então, para a parte dos seus projetos estratégicos, a gente está tentando reduzir dessa forma. Para o curso, a gente precisaria entender se vocês conseguiriam preencher uma planilha dessas, porque é o objetivo do curso. Entende? A gente mostra como foi sendo pensada a gestão de riscos até chegar na parte prática. Inclusive, tem até uma parte do curso que já é até mais avançada, que é o próprio For Riscos, que é o nosso sistema, que eu até tenho uma apresentação aqui, acabei fazendo ontem, para as pessoas entenderem, mas, a princípio, esse For Riscos ele vai ficar um pouco mais focado no gerente de risco em si, porque ele sim já é bem mais complexo. Agora, quando chegar, você disse que vai chegar um momento que eu, como gerente de um projeto, gestora de um projeto estratégico, vai chegar o momento que eu vou ter que fazer isso, preencher uma planilha. Mas isso eu vou fazer auxiliada pela gerente de risco da PR4. Porque ela tem essa função. Ela vai lá em conexão com vocês, ela apreende, detalha, entende muito melhor, ela está envolvida só nisso, a tarefa dela é só essa. E aí ela vai, provavelmente, na hora que chegar o momento de fazer isso, ela vai nos auxiliar preenchendo essa planilha, porque senão ela não teria justificativa para ter essa função, pelo que eu estou entendendo e pelo que você está falando. Tá, entendi. Então, eu posso, nessa avaliação, pegar uma atividade qualquer que eu desempenho, ou fictícia, vocês só querem testar se eu aprendi aqueles conceitos ali. Tá. Isso, de novo, nesse momento, a ideia aqui do curso é entender se vocês conhecem o conceito, uma probabilidade, um impacto, mas a parte realmente do projeto estratégico, e é até interessante, eu não conhecia essa estrutura específica, não é a estrutura, mas a forma como vocês se organizaram na PR4. Por exemplo, aqui na PR6, que é onde a governança faz parte, a gerente e a suplente da gerente de riscos, elas não são específicas para a gestão de riscos. Então, elas lidam com várias outras atividades e tem mais os riscos. Mas se, no caso da PR4, consegue ter uma pessoa com maior disponibilidade para tratar os riscos,
excelente. Não, Inclusive, eu não sei também, Leonardo. Ah, tá. Mas é o seguinte, é uma função dela saber tudo sobre isso. Tá? Assim como eu tenho, é minha função saber tudo sobre um determinado assunto da capacitação aqui da minha divisão. É isso que eu quis dizer, entendeu? Então, ela pode ter outras tarefas, claro, pode ser que tenha, não sei exatamente, mas ela é a ela que eu vou recorrer se eu tiver dúvida em relação a isso. Ela vai estar fazendo, para que a gente não tenha esse diálogo direto com vocês, tem uma representação de toda a PR4 que faz essa ponte com vocês. Então, é claro que ela faz essa ponte aí. Sim. E eu nem sei quem é. Eu não sei se é a mesma pessoa que está na EPI, não sei. Eu vejo isso até rápido, mas assim, de toda forma, nem todos os coordenadores de projetos têm em suas unidades um gerente de riscos ainda. Entende? Então, é importante, no mínimo, as pessoas saberem interpretar o que está ali, enfim, por conta disso. Porque, vamos supor, por mais que você peça ajuda da pessoa para fazer a planilha e tudo mais, é importante que você pelo menos entenda que são riscos, quais são os riscos que efetivamente vão impactar e que você tem que tratar de alguma forma, ou, por exemplo, riscos que não precisam necessariamente ser tratados, porque o impacto é muito baixo, então não vale a pena a gente tratar se o impacto é baixo. Ou, existe o risco de pegar fogo, mas qual o risco é mínimo aqui? Entende? Pelo menos essa interpretação, que é nisso que a gente precisa ver se vocês conseguiram essa aderência ao conteúdo. Então, de novo, não precisa nesse momento se concentrar e fazer os riscos do projeto, mas a gente precisa minimamente entender se o conteúdo foi bem absorvido. Entendi. E muito obrigado pela tua pergunta, até porque realmente uma coisa que eu não sei se ficou muito claro ao longo do curso, de que realmente não precisam ser riscos do projeto. Na verdade, são 4 públicos-alvos diferentes. Esse curso está sendo demandado por 4 instâncias diferentes. Então, a gente fez um curso genérico, porque, por exemplo, ontem foi uma turma que que lida só com integridade. Então, eles lidam com os riscos de integridade, que tem uma forma de ser tratada bem específica. Hoje são vocês que estão ligados a projetos estratégicos do PDI. Amanhã vão ser os gerentes, inclusive o da PR4 também foi convidado, eu vou ver, fiquei de ver, né, quem é a pessoa. Foi convidado a Márcia. Márcia. É Márcia Almeida. E a Márcia Almeida. Isso. E a suplente é a Patrícia Maria Figueiredo. Sim. Então, tem as duas na PR4, no caso. Sim. Então, assim, elas devem participar amanhã, muito provavelmente, e aí amanhã já é o dia do conteúdo mais pesado, inclusive. Porque aí eu vou necessariamente abrir o sistema com eles, mostrar como é que funciona o sistema. Eles já estão cadastrados no sistema, diferente de vocês, que podem se cadastrar ou não, mas aí a gente tem que ver, inclusive, com a PR3 como é que a gente vai fazer isso, mas não é o momento ainda. De novo, ainda vamos passar para a questão da validação lá, vamos tentar fazer o cruzamento para chegar com algo um pouco mais mastigado para vocês. Enquanto amanhã vai ser mais pesado, ou seja, a gente fez um curso um pouco mais geral, e com essa prova também geral, que eu não especifiquei, mas ela é qualquer risco. Ontem seria interessante que fosse risco de integridade de vocês, se vocês conseguirem colocar alguma coisa dos projetos, ótimo, senão não tem problema, mas a gente precisa saber se vocês entenderam a questão de probabilidade de impacto, que é um risco. Agora, só para fechar, Leonardo, eu queria saber o seguinte: o curso finaliza dia 24, né? Pelo que está estabelecido. É possível fazer uma prorrogação aí por conta desse feriado que está no meio, e que é um curso que são muitas informações, a gente, né, que não tem familiaridade com isso,
São muitas informações, a gente até para preencher essa planilha vai ter que voltar lá no conteúdo, lá nos módulos. Então, eu queria saber se não é possível, dado o momento, vocês sabem, todo mundo aqui sabe, dos meses de novembro e dezembro, parece que o mundo vai acabar, tudo que não foi feito em 10 meses tem que ser feito nesses 2 meses. Então, está todo mundo assim enlouquecido, fechando um monte de coisa, fazendo o que não fez, respondendo a uma série de cobranças e demandas que chegam hoje para você entregar amanhã, que chegam hoje para você entregar anteontem. Então, se puder prorrogar esse prazo aí, hoje até conversando com outras gestoras de projetos estratégicos da PR4, elas estavam com a mesma dificuldade e que talvez nem iriam entrar nessa live, porque não dá tempo hoje, batia com outras reuniões, elas vão assistir depois, e vai ficar gravado, né, lá no YouTube da PR4. Então, se for possível ampliar mais uma semaninha aí para a gente poder dar conta com mais tranquilidade, seria muito bom. Estou aqui com o Pires na mão. Deixa eu aproveitar, então, para perguntar ao Jonathan se a gente tem alguma brecha aí para aumentar esse prazo, Jonathan. Não, tranquilo. A única coisa que vai mudar é que o certificado vai sair um pouco depois, mas não tem problema nenhum aumentar. Jonathan, baixou de repente, pelo menos para mim. Muito? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Beleza. Então, não tem problema. A única mudança vai ser que o certificado vai ficar para depois. Mas, sei lá, acho que até o dia 30, vocês acham uma boa data? Até dia 30 de novembro? Tá até dia 24? Será que é uma boa? Não, 24 é o prazo que está estabelecido, que é segunda-feira que vem. Dá mais a semana que vem, eu acho que já ajuda bastante. Então, a semana seguinte, até 1º de dezembro, que é a segunda-feira da semana seguinte. Tá, beleza. Acho que uma boa data? Isso. Beleza, eu coloco lá, eu vou modificar aqui o curso já, antes que eu esqueça, e aí eu já coloco essa alteração para permitir que vocês continuem no curso. Eu só não vou conseguir fazer mudança referente a gente no curso também tem um formulário no final que é de avaliação do curso. E esse formulário ele é feito antes, porque agora é feito pela TIC. E aí ali a gente coloca um prazo de início e de fim. Esse formulário não tem como eu modificar, porque ele já foi feito antes do curso estar viável. Mas aí vocês podem avaliar o curso até o dia 24, dia 25, que está a data final. E aí, depois, mas vai continuar sendo possível fazer o curso, vai continuar dando para entrar normalmente, tá bom, gente? Até dia 1º de dezembro, então, tá? Beleza. Eu vou até mandar um e-mail para o pessoal depois, para que as pessoas que não estavam na live saibam também, tá bom? Ok. Obrigada aí. E em relação ao colega, ele vai disponibilizar a planilha dele? Eu acho que ele já saiu aí. Tá aí ainda o Rinaldo. Só me explica como é que eu compartilho aqui, que eu posso compartilhar, que eu não sei como é que faz. Eu acho que uma coisa mais fácil é cada um para o seu e-mail. Você não acha, não? Tem pouca gente. Se tivesse muita gente, isso é uma loucura. Coloca o e-mail aqui na... Não, mas espera aí, qual é o problema em si dessa questão de compartilhar a planilha? Porque tem pessoas que não estão na live, assim, é só para eu entender. Eu sei que tem um problema na prova, que as pessoas não estavam acessando, aí parece que ainda não foi solucionado, mas qual é a ideia de compartilhar a planilha? Porque qualquer coisa vai ser o problema também de outras pessoas que não estão aqui na live. Só para eu poder entender como seria essa solução. Espera aí. Eu também quero entender qual é o problema, porque eu ainda não cheguei lá, mas qual é o problema que está aparecendo? Especificamente aqui para mim, eu já estou tentando em 2 máquinas aqui, eu continuo não conseguindo abrir, né? Joguei para o meu Excel e ainda tem algumas abas que estão precisando de senha. Essa é a minha... Então, cada máquina aqui tem um Excel diferente, tem o mais velho e o mais novo. Continua a mesma coisa. Então, como o nosso colega fez uma planilha paralela e ela me parece que ela deu certo para ele, é óbvio, né? Se ele jogar aqui na nuvem, a tendência
a gente vê o que está acontecendo na nossa e fazer a dele, né? Essa é a única diferença. Opa. A Camila Nunes levantou a mão também. Camila, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Eu sou da PR7, né? Eu e a Arlene, a gente está como coordenadora de projetos da PR7. E aí, assim, antes de falar a minha dúvida de fato, é que eu consegui baixar a planilha e eu consegui abrir ela aqui, inclusive pelo meu celular, né? Eu não sei se pelo computador que está dando problema, mas pelo meu celular eu consegui baixar tranquilo. E aí a minha dúvida agora, né, é na planilha mesmo, né? A gente vai estar lá preenchendo. E aí, quando aparecer, por exemplo, que é um risco aceitável, a gente precisa ainda preencher as outras partes da planilha, do tipo, é que eu não consigo abrir agora, o que será feito, quem fará, precisa, não sei se travou, precisa preencher mesmo quando é um risco aceitável, ou a gente preenche quando for um risco de categoria que precisa mitigar, como o Leonardo falou no início, né? Não, exatamente isso. Quando o risco é aceitável, aí a gente volta. Eu só tive que me distrair aqui um pouquinho, porque o pessoal da PR3 veio aqui. Estão tentando ter acesso também, estavam sem. Acho que o microfone do Leonardo está desligado. Opa! Não tá não, Léo. Estou conseguindo te ouvir. Alguma coisa está rolando. Tava dando para ouvir o Leonardo, sim. A gente estava conseguindo ouvir ele. Agora que ele... Opa! É porque a Camila caiu, na verdade. Camila, você retornou? Bom, aproveita uma última... Acho que a Camila caiu mesmo. Voltei. A Camila caiu. Voltei. Então, pode prosseguir na resposta, tá bom, Leonardo? Aí depois eu vou pedir para você também, Leonardo, explicar como fica essa questão da prova diante da proposta que eles estão colocando, que aí qualquer coisa eu posso fazer modificações também. Se vocês mandarem o link, eu consigo colocar para todo mundo ter acesso, tá bom? Agora você está mudo, Leonardo. Leonardo? Agora me ouvem? Ah, ótimo. Gente, desculpa. Hoje o computador tá meio complicado. Ontem rodou liso. Tivemos ontem. Não, eu caí aqui também. Eu tô em casa, não tô no fundão e eu caí também. Só fazer aqui um aviso rapidinho. Veio o colega nosso aqui da PR3, da SGPI, estava tentando entrar, teve dificuldade. Eu acabei de passar para ele o link. Então, eles vão entrar também para trazer o olhar. Acho que já tem entrado aí, PDI UFRJ, para trazer um pouco desse olhar do que vai ser pedido lá na frente, cobrado em relação à gestão de riscos, ou como vai ser cobrado. Mas voltando, eu atualizei hoje, gente. Hoje, não lembro que horas eu mandei para o Jonathan a planilha. Eu consegui atualizar no mesmo link, mudou um pouquinho só, mudou ali. Eu coloquei o nome no início, porque não tinha nome. E eu coloquei alguns comentários de qual unidade você trabalha, probabilidade de 1 a 5, evento de risco e tudo mais. Já vou chegar na tua dúvida, Camila. Enfim, eu não sei, se vocês tentarem baixar agora de novo, seria interessante vocês tentarem baixar agora de novo, salvar de repente com outro nome, alguma coisa assim, para ver se atualizou para vocês, porque isso aí está na nossa nuvem da UFRJ, a gente disponibiliza um link para vocês baixarem e atualizarem no computador. Se for o caso, eu posso tentar, porque eu deixei também com o mesmo nome. Eu não quis mudar o nome nem o link, para não ter nenhuma mudança significativa no conteúdo do curso em si. Mas se for o caso, eu posso tentar gerar um outro link para vocês, envio aqui pelo chat, mudo de nome, enfim, o que for necessário. Vamos lá, Camila. A gente não precisa tratar os riscos aceitáveis. Isso é o que chama, o conceito do apetite a risco. Aquilo que é aceitável, a gente aceita e vida que segue. Aquilo ali entre aspas, pequeno demais para eu me preocupar. Fazendo muitas aspas. Então, quando o risco é baixo ou médio, a UFRJ definiu que não precisamos tratar. A gente só precisa tratar quando for alto ou extremo. Isso numa preocupação com o fato de que a gente ainda não tem uma cultura de gestão de riscos. Como a Joana falou, a gente já tem alguns gerentes de riscos, a gente está trazendo a gestão de risco para algumas áreas, as PRs e mais a TIC, mas o restante da UFRJ ninguém tem. Então,
com a preocupação de que poderia ser uma mão de obra muito grande a gente exigir que fossem cobrados os médios, altos e extremos, foi decidido, né, pela alta administração, o Comitê Interno de Governança, que só seriam tratados nesse primeiro momento os altos e extremos. Então, quando aparece ali na planilha aceitar, não precisa fazer o que, quando, como, onde, por quem, não precisa. Só precisa fazer quando tiver mitigar ali no meio. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou passar, então, com vocês pela planilha, mas antes eu queria... só quando ninguém mais tiver dúvida. Eu queria primeiro tirar as dúvidas, aí depois eu passo com vocês pela planilha para explicar como vai ser essa avaliação, o que precisa entender, aonde precisa ter um pouco mais de atenção, enfim. Tá, obrigada. Antes, só para finalizar, eu queria agradecer a Joana, porque eu também compartilho da mesma opinião, assim, achei bem difícil, porque é a primeira vez que eu tenho contato com isso, e também achei ótimo a extensão do prazo para a gente poder entregar. Leonardo, o nome da turma. Procurei em tudo quanto é lugar e não acho. Essa turma de vocês é coordenadores dos projetos estratégicos do PDI. A de hoje especificamente. E depois uma dúvida mais passando aí. Da onde é que surgiu um grupo para que eu pudesse entrar nisso? Não entendi, me parece que eu vi pela página da UFRJ. Você viu só pela página da UFRJ? Eu não estou inserido em nenhum grupo. A princípio, eu imagino que sim. Eu sou da gestão de enfermagem do Instituto de Psiquiatria do UFRJ. Então, até agora, não, né, vinculado à PR4. Mas eu não vi nenhuma relação, nenhum link por eu estar aqui nesse processo, entendeu? Entendi. Eu vou te confessar, nós temos uma lista de inscritos, mas nós todo ano também temos a intenção de fazer esse curso para toda a comunidade, porque ele é importante para toda a comunidade. A CGU cobra toda a comunidade, inclusive a CGU bate muito na tecla da auditoria, especificamente da auditoria interna, que os processos finalísticos eles tenham mapeamento de processos e gestão de riscos para poder basear as ações de auditoria nesses níveis de risco. Ou seja, eles são necessários para todos, inclusive para as unidades que tratam do ensino, pesquisa e extensão. Nós ainda não conseguimos chegar lá, porque, na verdade, as nossas ações dentro da gestão de risco começaram em 2023. O GT de gestão de risco foi feito em 2023. A metodologia foi ser aprovada em 2024. Então, está muito incipiente, nem tanto incipiente, mas assim, está num movimento muito inicial, muito embrionário. Chegou a professora Fátima. Obrigado pela presença, professora. Então, assim, a gente está ampliando a adesão e a participação. Então, ali nos últimos dias, quando eu vi que estavam sobrando vagas, eu acabei aprovando todos. Então, por mais que você não esteja necessariamente numa turma, é muito, muito bem-vindo. Sinta-se convidado, inclusive, porque vai ser necessário ampliar esse conhecimento. Ok, obrigado. Okay. A professora Fátima e o Maxwell são da PR3. Eles são da SGPI, lidam diretamente com o PDI. Eu, inclusive, pedi a participação deles no seguinte sentido. A Joana de Andes e eu estávamos conversando, professora, sobre a importância da gestão de riscos no PDI. Aí eu estava explicando aqui por alto que isso vai ser necessário, que isso vai ser cobrado, que a gente, inclusive, já tem conversado sobre uma possível proposta de cruzamento do que já existe no inventário de risco para tentar minimizar assim, o trabalho dos coordenadores. Mas aí, se vocês puderem falar um pouco mais sobre a real necessidade que vai ter, quando vai ter essa necessidade, ou enfim, falar um pouco mais sobre a gestão de risco dentro dos projetos estratégicos, seria bem interessante até para tirar a dúvida do restante do pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Leonardo. Olha, nós temos o PDI, ele é um documento para regulação do ensino superior, então ele tem diversos capítulos, né, que são temas exigidos por lei,
que tem que estar contido no PDI, como modelo de gestão, como que se faz gestão de pessoas, como que se faz gestão, a parte da governança, e como tem o projeto pedagógico, diferentes partes que são exigidas em lei. E isso há muito tempo, desde que tinha os sinais, né, o sistema de avaliação do ensino superior. Em 2020, surgiu uma instrução normativa, aí não é só para as universidades, para todos os órgãos do CIORG, que exigem que as universidades tenham um plano estratégico institucional. E eles elencam quais são os elementos mínimos de um plano estratégico. Dentre eles, os projetos estratégicos com as suas entregas e respectivos cálculos de risco. Então, o cálculo de risco de projeto estratégico é uma exigência da Instrução Normativa 24 de 2020. Então, nós criamos o portfólio de projetos estratégicos e o projeto é um conjunto de ações articuladas que tem como propósito contribuir para a consecução de um objetivo estratégico. Então, o PDI atualmente e o PEI, que é o Plano Estratégico Institucional, que é a parte detalhada do planejamento estratégico, contém 30 objetivos estratégicos e cerca de 70 projetos estratégicos. Nós estamos passando agora, até essa sexta-feira, nós estamos mandando para o Consune a primeira revisão desse PDI novo, que é a revisão 2025. Nessa, nós não estamos revisando as estratégias, mas tiveram pessoas e setores que notaram que alguns projetos não faziam sentido e nós estamos excluindo agora. E esses projetos todos estão prontos, cumprindo a lei, com exceção do cálculo de risco deles. Então, até eu pedi ao Léo para esperar um pouquinho essa revisão 2025, Léo, eu acho que até sexta, embora a gente tenha 3 áreas que ainda não mandaram projeto estratégico, estão sendo cobrados há 6 meses, né? Faltam umas 3 áreas, mas os outros todos já estão prontos, um faz conferência final que mandaram essa semana, e a gente vai poder dizer para você, com essa revisão, quais são os reais projetos, né? Nós recebemos ontem 2 estagiárias, elas estão conferindo o portfólio 1 a 1, projeto por projeto agora, então você vai poder olhar no portfólio, aquilo que está lá é o projeto, de fato, que está valendo, né, para esse PDI revisado. Então, é de suma importância o cálculo de risco, e como a PR6, especificamente a superintendência que o Léo está aí conduzindo agora, ela é responsável por cálculo de risco e passar toda essa tecnologia para nós, né, para todos os coordenadores de projetos estratégicos. E a gente buscou a maneira que fosse mais fácil de fazer isso, e o Léo propôs isso, né, de trazer já um inventário. Aí é contigo, a bola está contigo. Obrigada. Sura. Então, voltando ao que eu estava conversando com a Joana, a ideia, para tentar minimizar essa dificuldade, a necessidade de ter que aprender muita coisa ao mesmo tempo, foi justamente isso. Já temos o inventário de riscos de algumas áreas, né, principalmente da administração superior, das 7 PRs mais a SGTIC, a gente poder fazer um cruzamento com os projetos que estão no PDI e ver quais que fariam mais sentido. Futuramente, isso seria, obviamente, validado pelos coordenadores dos projetos, e, obviamente, que se está faltando isso, está sobrando aquilo, corta esse, está faltando entrar isso, estou com a dificuldade naquilo. Isso tudo vai ser, obviamente, aberto. A gente só quer tentar adiantar um pouco o passo de vocês, no sentido de não ter que começar tudo do zero, né? Que no caso seria essa avaliação. O que eu propus, professora Fátima, no caso dessa avaliação, é que essa é uma avaliação para o curso, então a gente precisa saber se houve a apreensão desse conhecimento. Então, a gente pediu para as pessoas dizerem possíveis riscos, probabilidade, impacto e como poderia se tratar esses riscos. Nesse momento, eu imagino que não precisaria ser com relação ao projeto estratégico específico que elas coordenem, mas a gente precisaria que tivesse essa vivência com a planilha já, no sentido de saber como funciona, o que a gente precisa avaliar, qual que é a parte mais importante. E para
Não, a gente, os três aqui não conseguimos acessar o curso. A gente entra e não tem nenhum link para a gente clicar no curso. Eu na minha casa, eles na casa deles, ontem trabalho remoto, ninguém conseguiu acessar. Inclusive, eu ainda fiz a bobagem de mandar uma mensagem para um Léo, ex-orientando doutorado meu, achando que eu estava mandando para você, e hoje ele me respondeu: eu não posso te ajudar no curso. Então, eu não mandei para a pessoa certa. Eu estou querendo correr atrás desse período que eu perdi para fazer o curso, né? Só aproveitando para adiantar, a pedido da Joana, a gente inclusive conseguiu mais uma semana, então vai ter algum tempo aí para poder assistir esse curso. O Jonathan está aqui, eu não sei se ele ainda está aqui, porque caiu pelo menos a câmera. Eu estou sim, eu só desliguei a câmera. Não, mas tá, eu valeu. ainda assim. É porque ele faz essa parte técnica, ele é da PR4, ele é o que organiza essa parte técnica do sistema e tudo mais. Eu posso incluir a Fátima Bruno do curso, sim, não tem problema nenhum. No caso, eu só preciso... Eu já estou inscrita desde o início, eu, Max e o Eduardo. Você não está na sala. E nenhum dos três está conseguindo acessar. Nós escrevemos lá no início, logo quando vocês divulgaram o nosso grupo, a gente se inscreveu, só que a gente não consegue acessar. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês chegaram a mandar e-mail para a gente? Porque eu nem lembro de ter respondido e-mail de vocês, mas... Eu recebi o link, cliquei, quando clica aparece uma página fixa com o nome do curso, o nome do Leonardo, as pessoas têm ouvido, se não tem link para clicar. Tanto eu quanto o Max quanto o Eduardo tivemos a mesma dificuldade. Vou dar uma olhada aqui. Ah, tá sim. Acabei de achar, inclusive, Jonathan. Achou ela na sala? Achei. E realmente está aqui como se não tivesse acessado ainda. Qual é o nome dela? Fátima Bruno? Maria de Fátima. Isso, Bruno. Sabe mais que eu, hein, Léo? Maria de Fátima. Ah, sim, que eu estava tá aqui, procurando Fátima. É porque aqui para mim aparece Fátima, eu fui no F e eu não achei você. Mas Maria de Fátima. Aqui tem até o seu e-mail cadastrado, só que o e-mail cadastrado do seu, você já está aqui, já está no grupo, só que o seu e-mail cadastrado ele é um Gmail. Você tem acesso a esse Gmail? Tenho, eu entrei por ele não consegue acessar. O Max cadastrou qual, Max? Você não consegue acessar, qual é? Meu e-mail que você não conseguiu acessar. Da PR3, ele da PR3 não consegue acessar. Agora foi enviado para você um e-mail de redefinição de senha. Aí você vai por esse e-mail que você vai conseguir criar uma nova senha para poder acessar. Por quê? Eu não cheguei a criar senha alguma, tá? Eu não tinha recebido para criar senha. Não, eu mandei agora. O Max agora. Também, tá? Manda para o Max e para o Eduardo também. Que eles Maxwell, no caso, né? Eu estou procurando ele aqui no curso também, não tinha achado, só um momento. Mas quando for assim, gente, esse tipo de coisa, tem alguém que está com o microfone ligado que está fazendo muito barulho assim externo. Quando for assim, gente, esse tipo de coisa, vocês podem mandar e-mail para o desenvolvimento, que a gente sempre responde. Algumas pessoas tiveram o mesmo problema de acesso e eu também consegui solucionar. Geralmente, a pessoa às vezes está cadastrada no SGCE com um e-mail e aí lá no EAD ela já tinha cadastro porque já fez algum curso antes e está com outro. Porque quando não é assim, a gente coloca o mesmo e-mail para a pessoa. E aí a pessoa consegue redefinir e criar uma senha. Se não for isso, a senha sempre o acesso sempre é o login, o CPF e a senha EAD@UFRJ. A gente sempre faz isso. Eu já enviei o link para Fátima, eu vou ver agora com o Maxwell, mas tem uma outra pessoa com problema também. Eu até peço que envie esse e-mail, porque a gente sempre responde ali no desenvolvimento. E isso tem feito, não só nesse curso, mas nos outros. Sempre que alguém tem problema, a gente faz esse auxílio na parte técnica, digamos assim. E vocês podem continuar, gente. Assim, o curso, eu vou resolver. Inclusive, Maxwell, eu não achei você dentro da sala. Você se inscreveu no EAD? Eu vou pedir para fazer o seguinte: você manda aqui na mensagem para a gente não atrapalhar as dúvidas do pessoal, né?
Você manda aqui, nessa parte que tem mensagens, manda o seu e-mail, por favor, e aí a gente conversa melhor. E aí eu vou pedir para vocês que tenham dúvidas ainda, continuem prosseguindo. E qualquer uma pessoa que tenha dúvidas de acesso, basta mandar e-mail para o desenvolvimento, que aí a gente pode responder vocês lá também, tá bom? Então, pessoal, voltamos aqui. Se alguém ainda tiver dúvida, fiquem à vontade com relação ao curso, conteúdo. E se não tiverem nenhuma dúvida específica, eu queria passar para avaliação com vocês, que eu percebi que houve algumas dúvidas. Você disse, Leonardo, que você fez umas alterações na avaliação, né? Uhum. Eu baixei e não vi essas alterações. Que alteração você fez? Eu coloquei o nome e alguns comentários. Você baixou o link, né? Aí tá lá. O nome não tinha para colocar o nome, eu coloquei só agora essa questão de colocar o nome. Você acrescentou a coluna com o nome? Isso. Tá. Então tá. Coisa muito simples. E quem tiver dúvida, ali tem o comentário. Quando você clica em evento de risco, está lá, descrição do risco, probabilidade, uma probabilidade de 1 a 5, impacto, a mesma coisa. O nível de risco, ele é calculado automaticamente. Nossa, onde é que estão esses comentários? Na célula E1, F1, G1. Eu vou... Jonathan, você consegue me liberar para apresentar, por favor? Claro. Eu vou te colocar como apresentador agora aqui. Obrigado. Que aí eu passo aqui para a área. É melhor. Pronto, já está como apresentador. Verifica aí se consegue compartilhar o arquivo. Foi, obrigado. Então, estamos aqui. Essa é a parte que deve aparecer para vocês, né? Que tem todo o conteúdo do curso. E quando a gente chega na parte da avaliação especificamente, tem aqui acesso à planilha. Eu consegui fazer as alterações, tirar a senha, o que tinha lá de proteção, com o mesmo link. Então, quando vocês abrirem, vai abrir exatamente essa página nossa da nuvem. Aqui não dá para mexer, é um link externo. Então, é necessário que baixe isso para o seu computador. O meu aqui eu baixei diversas vezes à medida que a gente foi conversando, enfim, mas o último é esse aqui. Habilita a edição e aqui vai. Coloque o nome, Leonardo, a turma, vai vir aqui uma lista, no caso de vocês, coordenadores dos projetos, a unidade que cada um participa, no meu caso PR6, e aqui já começa o evento de risco. Ou seja, qual seria um risco dentro da PR6? A gente tem um risco aqui clássico, atraso do envio da documentação. Ou seja, vou dar um exemplo da fiscalização. É um exemplo muito clássico que a gente tem. Limpeza. A PR6 demanda que os fiscais enviem IMR, folha de atesto, alguns documentos para que a gente possa atestar que a empresa cumpriu naquele mês o serviço ok. Se atrasar, se atrasar algum desses documentos, o que pode acontecer? Pode acontecer que isso impeça que a gente faça o pagamento para a empresa, ou seja, tem um impacto que pode gerar, inclusive, a falta de recebimento dos salários dos terceirizados, que é algo que, enfim, vira uma bola de neve. Então, supondo toda essa bola de neve que seria gerada com isso, a gente bota um impacto 5, ou seja, um impacto muito forte. E qual a probabilidade? Se a gente for considerar só o caso de limpeza, de luz, água, que tem em toda a UFRJ, são vários fiscais. Se um deles esquecer e outros 40 mandarem certo, vai ser um atraso de documentação, porque a gente precisa estar com tudo certo para comprovar que foi cumprido. Então, dado que tem 40 e um pode ter atrasado, vamos botar, por exemplo, uma probabilidade 4.
Aí entra naquilo que foi perguntado mais cedo. Precisa tratar? Está aqui como risco extremo. Está aqui, evitar, transferir ou mitigar. Na nossa metodologia, existem essas 3 formas de tratar um risco extremo. Evitar seria parar o processo, nesse caso, e na maioria dos casos eles não são uma possibilidade. Transferir seria tentar conversar com as chefias, tentar, enfim, dividir essa responsabilidade. Muitas vezes, principalmente nas PRs, a gente às vezes fica dependendo de uma outra PR para trabalhar junto e conseguir dar um encaminhamento para o processo, ou mitigar, que costuma ser o plano padrão. Inclusive, a transferência pode envolver ou não a mitigação. Mas, enfim, na maioria das vezes vai ser mitigar, efetivamente mitigar, que é o que será feito. Eu posso simplesmente colocar, por exemplo, um e-mail automático todo dia 25. Ou seja, que eu estou fazendo um plano de ação. O que será feito? Vai ser colocar um e-mail automático todo dia 25 para lembrar sobre o envio dos documentos. Quem vai fazer isso? Quem vai cadastrar e ficar responsável para ver se está indo esse e-mail automático? Vou colocar aqui, por exemplo, a divisão de fiscalização. Quando será feito? Para ontem, porque isso é urgentíssimo nosso. Então vai ser feito, por exemplo, até dezembro de 25. Como será feito? Será cadastrado no e-mail institucional um modelo que deverá ser enviado todo mês. Quanto custará? Se eu não vou precisar contratar nenhuma solução, se isso não vai demandar muito esforço da minha equipe, eu posso colocar 0. Que inclusive é algo que já tem especificamente nos projetos estratégicos. A gente já tem uma noção mais ou menos de quanto custa o projeto e a gente pode mais ou menos planejar quanto custaria uma ação dessas de mitigação. Onde será feito? E-mail institucional, porque para lembrar sobre a data limite do envio dos documentos. E no final eu deixei alguma reflexão como uma observação. A observação que vocês fizerem, por exemplo, é uma atividade que não é tão simples quanto parece. Isso. Ou seja, pode ser que apesar de parecer simples, não seja simples. Enfim. Ou se não quiserem, não precisam colocar nada. De toda forma, esse seria um preenchimento de um risco extremo. Vocês poderiam colocar um outro risco embaixo, que vamos supor, fosse um risco baixo. Isso não acontece nunca, e quando acontece não dá em nada. Tem uma goteira na minha sala. Mas essa goteira é só quando cai aquela chuva que alaga tudo, e mesmo assim, tá lá no final da sala não dá em nada, então talvez dê para empurrar um pouco com a barriga, tá ali, aceitar. Leonardo, teu exemplo é real. Aqui está chovendo tanto que tivemos que abrir o guarda-chuva em cima do computador que está tendo uma goteira. Você acabou de falar, eu digo que esse é um risco real. Então, inclusive já foi um risco real e que foi tratado. O que será feito? Abrir um guarda-chuvas do computador para proteger pelo menos o computador. O eletrônico não pode cair água. Enfim, mas aí, nesse caso o impacto não seria tão baixo, porque se cair água vai estragar o computador. O computador é difícil da gente conseguir ter uma ata para renovar os computadores, e mesmo assim o impacto da perda de um computador, sei lá, quanto custa um computador, R$2.000 que se perderia com uma simples chuva, talvez um impacto mais alto, se passa por risco médio, enfim. Mas é esse tipo de pensamento que se tem que ter. Então é esse tipo de pensamento que se tem que ter. O que é o risco? O que é um risco para mim?
qual a probabilidade desse risco acontecer, qual o impacto que ele causaria se isso acontecer. Esse risco é num nível suficientemente alto para que eu tenha que tratá-lo? Sim. Então, como é que eu vou tratá-lo? O que será feito? Quem fará? Quando será feito? Como será feito? Quanto custará? Onde será feito? De novo, esses riscos são para avaliar a aprendizagem. Não são, ainda não são para colocar agora no EAP, não é necessariamente para ir agora para o PDI, mas se vocês conseguirem fazer de forma com que futuramente isso ajude vocês a construir a gestão de riscos do projeto estratégico, pode ser muito interessante. De toda forma, está aí a nossa avaliação. Eu não sei se sobrou mais alguma dúvida ainda depois dessa minha explicação. Leonardo? Sim. Posso falar? Claro. Nessa planilha, basta dar um exemplo ou você quer um de cada? Como é que é? Então, na verdade, o que a gente pediu foi de 5 a 10, por isso que essa planilha tem até 10. Ah, tá. Se não conseguir necessariamente, se tiver muita dificuldade, entre em contato com a gente conversa, não tem problema. Mas a ideia é justamente entender se vocês entenderam o que se trata aquilo ali. Tá bom. Certo? Gente, então, basicamente hoje, o que eu mais precisava passar para vocês era isso. Agradeço a professora Fátima, a Maxwell, a Tatiana, que eu acho que já até saiu, que estiveram aqui com a gente, por trazer essa explicação mais pelo lado do PDI também, da necessidade que se vai ter de fazer essa gestão de risco futuramente. Fico aqui ainda aberto para dúvidas, se vocês ainda tiverem. Só vou deixar avisado também que qualquer dúvida, dificuldade de acesso, como a Fátima Bruna falou que tem, o Eduardo, vocês podem mandar e-mail para o desenvolvimento@pr4.frj.br, que eu estou respondendo todo mundo lá ao longo da semana. Até antes eu já respondi os e-mails, dificuldade de acesso. Eu até mandei umas mensagens aqui para o Eduardo e para o Maxwell sobre a questão deles. Da Fátima eu também já atendi aqui, então é isso, mas caso outra pessoa também tenha dificuldade de acesso, pode entrar em contato por esse e-mail que ali a gente resolve, tá bom? Eu vou aproveitar também, esse é o nosso e-mail aqui da divisão de governança, tá ali para vocês, é onde a gente pediu para vocês devolverem essa avaliação. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, inclusive você falou, Joana, que tem outras pessoas que não puderam participar, se quiserem entrar em contato com a gente de alguma forma, se futuramente, como foi estendido em uma semana, se futuramente for necessário que a gente abra mais uma live e tirar dúvidas, entre em contato com a gente que a gente pode tentar organizar isso da melhor forma possível. Vou deixar aqui a nossa disposição em conversar futuramente, em esclarecer dúvidas, seja por e-mail, seja marcando uma nova live, enfim. Eu acho, Leonardo, assim, até eu trabalho, no caso, na divisão de desenvolvimento, né, na Escola do Trabalho, acho que futuramente a gente pode fazer uma outra edição do curso aberto para toda a comunidade, né? De repente, no ano que vem, não sei, março, abril, acho que já é um bom momento também, porque eu sei que dezembro e novembro muita gente tira férias, tem muita dificuldade, como a Joana relatou, porque são muitas cobranças, muita coisa chegando, né? Então, acho que pode ser uma possibilidade também. Perfeito. A gente ia tentar fazer, inclusive, uma segunda turma aberta amplamente, né? Sem um público fechado, mas a gente ficou com dificuldade de ter que coordenar isso, ter que coordenar outras ações que nós temos. Então, acho que essa sua perspectiva aí de abril, mais ou menos, acho que seria uma boa perspectiva de novo curso, nova turma. A Joana. Joana? Eu vou aproveitar aqui, vou fazer um contrabando, viu, Léo? Você me permite? A dúvida não é para você, vou aproveitar que a Fátima está aqui e fazer um contrabando aqui de uma dúvida. Você falou, Fátima, ainda há pouco, que os projetos estratégicos têm uma exigência por lei, através de uma lei, de fazer um cálculo de risco. Você saberia me dizer em que momento nós, gestores de projetos estratégicos, coordenadores de projetos estratégicos, em que momento a gente vai ter que fazer isso? Já tem essa previsão desse cálculo de risco? E somos nós que fazemos, pelo que eu entendi da tua fala, ou não?
Então, em primeiro lugar, a Instrução Normativa é de 2020. Nós organizamos um evento recentemente, o FRJ e o UERJ, com todas as instituições de ensino superior pública do Rio de Janeiro, e nós vimos que no Rio de Janeiro são poucos que já conseguiram implementar o que a Instrução Normativa exige. Nós estamos muito avançados em relação aos outros. Então, nós conseguimos implementar o portfólio, os projetos, faltando cálculo de risco. Na realidade, essa iniciativa se deu em 2022, se eu não me engano, né, Leonardo? A PRC treinou toda a comissão do PDI presencialmente para fazer cálculo de risco, aí mudou a gestão, mudaram as pessoas da comissão, mudou tudo, começamos do zero. E agora, a nossa intenção, primeiro, é ter os portfólios lá, os projetos todos prontos, que nós estamos desde o início do ano solicitando, e até agora nem todos mandaram. Esses projetos têm uma importância muito grande também para o PDU. Nós estamos com o PDU da Administração Central já implementado, e as pessoas entregaram esse sábado, e o PDU das unidades acadêmicas administrativas hospitalares estão no piloto. E eles precisam que no projeto seja indicado que a ação do projeto você só consegue implementar se tiver a participação das unidades fazendo alguma coisa. Vou dar um exemplo real. Você só reduz evasão se alguém na unidade acadêmica pensar o que vai fazer lá no seu pedacinho, nos seus cursos, para reduzir a evasão. Então, o que a gente chama de ação desdobrável. O projeto tem uma importância incrível, que é indicar essas ações para que toda a universidade esteja pensando numa estratégia para lidar com isso. Essa é uma coisa. Então, o que nós fizemos? Dada a complexidade do cálculo de risco, nós nos unimos com a PR6 desde o passado e agora de novo, para a PR6 nos ajudar, que essa parte compete à PR6, que é a parte de riscos, né? Aí surgiu esse curso como uma alternativa de não só nos atender, mas atender a parte de risco também, risco dos próprios processos de trabalho, não só dos projetos, né? Então, a nossa ideia é que, primeiro, vamos cumprir as partes, né? Aprontar essa revisão do PDI, colocar todos os projetos no portfólio e, depois de prontos, começar o que o Léo está dizendo. Olha, agora eu já sei quais são os projetos, nós vamos fazer uma proposta do cálculo de risco desse projeto, submeter para vocês aprovarem se esse cálculo está adequado àquilo que vocês consideram, e aí sim a gente inclui no projeto que está no portfólio, não é isso? Então o cálculo de risco são vocês que fazem e apresentam para a gente. A PR6. Isso, tá. A gente vai fazer aquela proposta inicial que é de um cruzamento, né? E aí vai ter ali uma proposta mínima inicial para validação. Mas isso com base no que está lá, que a gerente de risco está tomando conta em cada uma das PRs e mais da TIC. Né? Então, pode ser que seja necessário incluir algum risco específico ao projeto, mas a gente não quer deixar isso nascer do zero, então já vai ter pelo menos uma base. Ok. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem algo mais que queira acrescentar? Bom, Leonardo, então, acho que a gente pode encerrar aqui, né? Gente, muito obrigado pela participação de todos, tá bom? A live foi muito boa. A gente vai continuar com o curso, com prazo até... Eu já fiz até as alterações aqui no sistema, vai até dia 1º de dezembro. E repito, em caso de dúvida, gente, vocês podem mandar e-mail para PR4, desenvolvimento@pr4.frj.br. A gente está auxiliando todo mundo, a gente está tirando dúvidas de todo mundo, no que precisar, em questão de acesso, enfim. E muito obrigado pela participação de todo mundo. Muito obrigado, Leonardo, mais uma vez. A todos, uma boa tarde, tá? Eu vou colocar essas lives, só que eu realizei essa live ontem, vou realizar uma amanhã, e amanhã vou realizar outra, e ainda tem uma outra de outro curso de manhã. Então, vai demorar. Eu acredito que na sexta eu vou conseguir colocar tudo, porque demora um tempo para o sistema carregar, e eu estou fazendo toda hora uma live no meu RNP. Então, mas até sexta eu vou colocar todas lá no YouTube da PR4 para que vocês possam acessar também, tá? Ok. Obrigada, Léo.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Agradeço a todos, Obrigada. especial o pessoal eu agradeço a todos, especial o pessoal do PD que veio também tirar dúvidas, ao Jonathan que está nessa parceria conosco, e a todos que tiveram dúvidas. Joana, muito obrigado pelas suas dúvidas e comentários também, Camila, enfim, Rinaldo. Muito obrigado, pessoal. Falou. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, gente. Probabilidade.